Você se considera uma pessoa tola que, quando repreendido, afronta quem lhe repreendeu? Quando Deus, Ele exorta, quando você é disciplinado pelo Senhor, como é que você se comporta? Quando eu era criança, e os meus pais me disciplinavam e disciplinavam meu irmão, eu lembro que todas as vezes que éramos disciplinados, o meu irmão dizia: você é muito mole. Toda vez que somos disciplinados, devemos colocar cara de mal, devemos ser marrento, você é um homem, um rato. Porque quando a minha mãe levantava aquele famoso cipó de goiaba, irmão, não dava tempo dela baixar, eu já estava chorando. E ela sempre disse: você é mole. Eu dizia: mãe, não é que eu sou mole, não. É que eu prefiro me arrepender antes de a senhora me bater. Quem sabe a senhora vai ter misericórdia de bater menos. E vez ou outra eu levava algumas lapiadas e ela dizia: vá-se embora para o seu quarto, você é mole demais. E meu irmão continuava apanhando. Quando pensava que não, meu irmão entrava no quarto sem derramar uma lágrima. E ele dizia: ô caba frouxo, seja homem, rapaz. E ele colocava a cabeça debaixo do travesseiro e começava a urrar. Ele chorava. Eu dizia: mas por que tu tá chorando? Ele dizia: na frente dela não, eu choro aqui, mas lá não. Nós cantamos um hino que diz: é bonito demais ver o homem chorar, nos pés do Senhor lágrimas derramar. Eu lembro de um tempo, irmão, que se trazia lenço para a igreja. Porque quando você vinha para a igreja, você vinha com desejo de se quebrantar, de se derramar, de renunciar às suas vontades, de se entregar por inteiro ao Senhor. Quando eu era pequeno, eu olhava as pessoas chorando na igreja, eu dizia: mãe, por que esse povo está chorando? Minha mãe mesmo só chorava de soluçar. Eu dizia: mãe, quem fez mal a senhora? Ela disse: não, meu filho, eu estou chorando aos pés do Senhor. Quantas vezes eu entrava dentro do quarto da minha mãe, por esses dias mesmo eu entrei, parecia que alguém tinha dado uma surra nela. Não mudou não, irmão. Um dia desse eu entrei, ela estava lá chorando. Eu disse: mãe, que Deus lhe abençoe. Hoje eu entendo, né, irmão? Hoje eu entendo. Meu filho, quando me vê orando, ele diz: não, pai está orando. Mas logo que ele me viu pelas primeiras vezes orando, ele dizia: pai, tem algum problema? Ele chegava pertinho, ele pequenininho. Aí dizia: pai, aconteceu alguma coisa? Eu digo: não, só estou falando com o autor da vida. Eu só estou falando com meu pai. Como é que você fala com seu pai, irmão? Você chega para ele pedante, orgulhoso, soberbo, querendo dizer que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é importante e indispensável para ele. Você chega dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre, miserável, pecador. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas chegam diante de Deus apresentando suas credenciais. Chegam diante de Deus apresentando as suas boas obras. E a Bíblia diz que as nossas boas obras diante do Senhor são como trapos de imundez. Talvez você seja uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa. Talvez você é alguém que pratica boas obras, mas isso para Deus não é nada. Porque isso não é mais do que a sua obrigação. Aqueles que estão em Cristo têm que praticar boas obras. Tem pessoas que dizem: pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Eu digo: meu irmão, tem que ser natural. Aquele que está em Cristo gera bons frutos. Mas aquele que está no mundo, aquele que jaz no maligno, é uma pessoa soberba, arrogante. É o que diz lá em Timóteo. Que com o passar dos dias as pessoas se tornaram cada vez mais amantes de si mesmo, desafetuosos. Você conhece alguém assim, irmão? Indiferente com os pais, ingratos, caluniadores. Cada dia que se passa, irmão, o coração de muitos tem endurecido, assim como Deus endureceu o coração de Faraó no Egito. Muitos estão com os seus corações endurecidos.
O meu pai, assim como eu, cresceu no Evangelho. Foi criado nos caminhos do Senhor. Mas em um dado momento da vida dele, iludido, deslumbrado com o mundo, ele testemunhou nesta noite. Ele foi dar um passeio e ver o que tinha lá. Eu também fiz isso, irmão. Eu não queria ser crente. Eu disse, não, agora eu vou curtir a vida. Porque os meus amigos diziam, rapaz, tu é muito besta. Por que tu não vai curtir a vida? Porque a vida é tão maravilhosa, aí você fica indo para a igreja, tem graça não. E eu decidi curtir a vida, irmão. E as minhas companhias eram os homens mais pervertidos. Imagina, irmão, pessoas pervertidas. Agora, multiplique isso por 100. Eram os meus melhores amigos. E eu entrei em muitas enrascadas. Tem coisas que eu vou levar para a cova, que eu não posso testemunhar. O que eu falo para você aqui são coisas pequenas, insignificantes. Mas tem coisa que a minha mãe não sabe, que a minha esposa não sabe. Eu sei por onde eu passei, irmão. Deus me arrancou das garras de Satanás. Chegou um tempo na minha vida que eu decidi ser roqueiro. E nessa época, irmão, eu comecei a me envolver com magia negra. Eu queria ser bruxo. Imagine alguém que foi criado nos caminhos do Senhor. Eu admirava, eu ficava deslumbrado com aqueles roqueiros satanistas. Eu comecei a me cercar, porque um abismo chama outro abismo. E eu comecei a me cercar de satanistas. Os meus melhores amigos eram satanistas. E houve um tempo aqui em Tibiri que isso estava impregnado na mente de muitos jovens. E eu, seduzido por isso, comecei a ouvir bandas que louvavam, que adoravam ao diabo. De noite eu estava na igreja com a minha mãe, mas durante o dia eu estava na casa dos meus amigos, fazendo coisas insanas. Mas de lá Deus me resgatou. E eu pensei que era dono do meu nariz, eu pensei que poderia zombar de Deus. Comecei a duvidar da existência dele. Eu digo, não, isso é mentira, isso é história de carochinha. Jesus não veio à terra. Eu duvidei, irmão. Até que um dia Jesus revelou a sua infinita misericórdia para mim. Eu estava ali na Praça do Chafariz. Um paiol de droga. Não era meu, mas eu estava com quem possuía aquela droga. E poucos minutos antes de chegar algumas viaturas, nós decidimos colocar essa droga atrás da mureta que tem ali na praça. E depois de enterrar essa droga, quando a gente sentou, irmão, parou 2 viaturas. Os policiais desceram com arma em punho. Colocaram sobre nós e disseram, coloquem as mãos na parede. Onde é que está a droga? Nós recebemos uma denúncia que vocês estão com drogas. E naquele momento, irmão, eu comecei a orar, porque eram muitos policiais. E eles começaram a revirar tudo, e se encontrasse aquela quantidade de drogas, eu estava sentado no meio daqueles 2 amigos. Eles iriam atribuir a mim a posse daquela droga. E eu disse, Senhor, agora eu me meti uma enrascada mesmo. E se o Senhor me livrar daqui, eu prometo, a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Eu vou me afastar das más companhias, eu vou andar em tua presença. Com aquela 12, com aquela pistola, com todas aquelas armas na nossa cara. Deus me deu uma nova oportunidade. Aqueles policiais não conseguiram encontrar aquela droga. Quando eles foram embora, eu apertei a mão daqueles rapazes e eu disse, olha, até hoje, agora eu vou escolher outro caminho. Eu vou por outra direção. Sabe, irmão, eu não sei o que aconteceu com você, alguns até testemunharam aqui nessa noite, mas eu sei o que aconteceu comigo. Esse é um dos pequenos testemunhos, irmão. Tem coisas que eu não vou poder falar. São coisas hediondas que eu pratiquei, irmão. Eu era um homem perverso, cruel. Quando alguém olhava troncho para mim, irmão, eu não esperava para ver o que era que ia acontecer, não. Eu batia primeiro e perguntava depois. Bati em muita gente. Até que um dia alguém rebateu em mim, irmão. Eu pensei que era pai de todos, mas um dia eu encontrei um pai na rua. E Deus sempre mostrando a sua misericórdia. Quando eu chego em casa, minha mãe diz, Diego, aconteceu alguma coisa com você? Eu digo, mãe, nada. Ela disse, não, aconteceu, porque Deus mandou eu orar por você. Eu estava com os joelhos dobrados orando por você. Eu disse, mãe, hoje mais de 20 homens me cercaram e começaram a me bater.
mas Deus me livrou. Ele usou o pior traficante, que era o meu pior inimigo, entrou no meio e disse, ninguém vai bater em Diego, não. Tu já imaginou Deus usar o teu pior inimigo, irmão, para te proteger? E naquele dia foi a mão do Senhor, irmão, que me livrou. Todo mundo temia aquele traficante. E eu fui embora. Muitos livramentos Deus me deu. E Ele foi me quebrantando, irmão. E tem muitas pessoas que mesmo açoitadas, mesmo Deus permitindo que os furacões, as tempestades da vida açoitem a sua pequena embarcação, eles continuam, irmão, com o coração endurecido. Mas o anzol do divino pescador vai te pegar nesta noite, amém, irmão? Talvez você diga, não, mas eu já fui pescado. Você tem certeza, irmão? Você já foi quebrado por inteiro? Você já foi triturado mais do que arroz de terceiro? Quem sabe você está na igreja, irmão, mas você ainda precisa ser pescado. Não se engane, irmão, não se engane, escute bem. Vir à igreja não faz de você um crente. Não se engane, participar da ceia não faz de você um crente. Ser batizado não faz de você um crente, porque a carne, irmão, o velho homem, ele não morre afogado nas águas do batismo. Eu descobri que ele sabe nadar. Eu pensei, no dia que eu for batizado, eu não vou pecar mais. Irmão, foi quando eu passei a ser tentado. Eu pensei que eu tinha problema, até descer as águas. E então Satanás começou a me tentar me afastar dos caminhos do Senhor. Então eu convido você a entender nesta noite, irmão, que Deus, Ele está moldando o seu caráter, Ele está trabalhando no seu coração. Lembre-se de um carro. O meu carro é uma direção mecânica. Então, para mover ele de um lugar para o outro, muitas vezes eu preciso fazer um determinado esforço. Mas o carro do nosso irmão Bruno é aquela direção hidráulica, eu não sei nem se é elétrica, mas é elétrica. É uma direção que, se brincar com o dedo, você move ela de um lugar para o outro. E Deus sempre ministra isso no meu coração. Você quer ser uma direção elétrica ou mecânica? Porque a mecânica vai no tranco, irmão. Vai tentar fazer uma baliza com a direção mecânica. O meu carro é pequenininho. Quando pensa que não você está... Se você ficar acostumado com a direção elétrica, quando você pega um carro com a direção mecânica, você sofre. Agora imagine Deus, irmão. Quando a direção é mecânica, irmão, é com tranco. Você vai, o carro vai para onde o motorista manda ele ir. Mas quando a direção é elétrica, irmão, é suave. As mudanças de rota que Deus faz com você é na suavidade, é na sutileza. Então eu pergunto a você nesta noite, irmão, você está sensível à voz do Senhor? Você tem se submetido a Ele? Você está no centro da sua vontade? Esse texto que nós iremos ler fala sobre um homem chamado Belsazar, um dos reis mais pervertidos que já pisou na face dessa terra. A Bíblia diz que ele era filho de Nabucodonosor, o rei que saqueou Jerusalém, o rei que trouxe destruição sobre o povo de Deus, mas Deus se refere a ele como seu servo. E este rei, irmão, deixou que a soberba entrasse no seu coração. E certa vez em seu palácio ele disse: tudo que eu fiz foi para a minha glória. E a Bíblia diz que Deus permitiu que os seus sentidos se perdessem. E ele se tornou um lunático. Ele passou a viver ao relento, como os animais. As suas unhas cresceram, o seu cabelo cresceu. Imagine um rei vivendo como um jumento durante 7 anos. Até que um dia ele olhou para os céus, reconheceu o senhorio de Deus e Deus lhe restaurou o trono. Mesmo Belsazar, sabendo de tudo isso, o texto diz que ele endureceu o seu coração e não respeitou a Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer nesta noite, irmão. A misericórdia para quem não conhece a Deus. A longanimidade. Deus é paciente, mas para aqueles que o conhecem, tolerância zero. Para aqueles que testemunharam a sua glória,
A quem mais é revelado, mais será cobrado. Você sabe por que naquele grande dia muitos pastores não vão entrar? Porque eles conheciam a palavra e mesmo assim apostataram da fé. É mais fácil um crente, irmão, que não consegue nem ler, que não tem o conhecimento teológico, não tem as experiências que um pastor tem com Deus, chegar no céu do que um próprio pastor. Porque a Bíblia diz, não sejam todos de vocês mestres, não queiram ser mestres, porque vocês serão cobrados. Eu quero que você entenda, irmão, que ninguém vai cobrar do meu filho e dizer, olha, você tem que levar este ônibus, você tem que ser um bom motorista. Não, vão cobrar do meu pai, porque vão dizer, você tem mais de 30 anos de profissão, você é habilitado, você é preparado, então qualquer colisão não haverá justificativa. Se fosse uma criança obrigada a dirigir um ônibus, grande seria a cobrança sobre ela, mas um motorista experiente é muito maior, infinitamente maior. Então eu quero que você entenda, mediante esse texto, que Deus tem revelado a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade, e é necessário que nós venhamos nos submetermos a Ele. Você sabe por que muitas pessoas estão pulando agora, saltando no carnaval? É porque o coração é de pedra. É porque elas estão insensíveis. Sabe quando uma pessoa está leprosa e ela não sente o toque? É como muitos estão. A lepra do pecado faz com que elas se tornem insensíveis. Elas estão entregues às suas próprias vontades, os seus prazeres. Então eu convido você a nesta noite olhar para esse texto e entender que Deus deu uma oportunidade a Belsazar. Ele, mediante o erro do seu pai, poderia ter se arrependido. É melhor aprender com o erro dos outros, porque os seus erros lhe causarão sofrimento, dor. Aquele homem que profanou o altar do Senhor, que quando estavam bebendo com as suas meretrizes, mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, se embriagou neles. É o mesmo homem que começa a tremer quando uma mão entra no palácio e escreve na parede. Sabe, irmão, não tem coração de pedra que a marreta de Jeová não quebre. Tem gente que pensa que é duro. Não, irmão, enquanto maior a queda. Lembra de Golias, irmão? Davi era pequeno, Golias era grande, mas Deus derrubou Golias. Então tem pessoas que pensam, não, eu nunca vou cair. Espera. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Acompanhe esse texto. Daniel 5, 18 em diante. O rei, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado de dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bons, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então,
dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Ah, irmão, como Deus puniu severamente aquele rei que zombou dos utensílios da casa do Senhor. Eu quero que você abra os olhos e perceba, irmão, que ninguém zomba de Deus. Ninguém escarnece dele, ninguém desdenha dele. E mediante essa palavra, todos os dias você deve se perguntar: o meu coração é de pedra? O meu coração é de carne, sensível à voz do Senhor? Pergunta para o irmão que está do seu lado, diga assim: o seu coração é de pedra? A marreta de Jeová vai quebrá-lo. É, irmão. Se for necessário, irmão, Deus vai se utilizar da marreta. Se prepare, porque dias difíceis virão. Deus não vai te perder, irmão. Alguns testemunhos foram compartilhados. Pessoas que sofreram, padeceram, porque Deus não perde os seus para Satanás. Então eu não sei como é que você vai vir para a presença do Senhor, se é numa cadeira de rodas, se é no leito de um hospital. Mas saiba, irmão, que quando o anzol do divino pescador te pega, você tem que vir. Ninguém vem para Deus, irmão, com o nariz empinado. Não, ninguém vem para Deus achando que é dono do mundo. Todos que chegam diante dele, irmão, chegam quebrantados. Quem sabe você está aqui e você já há muitos anos se diz ser um cristão. Mas quem sabe você é uma pessoa convencida, não convertida. Você sabe qual é a diferença do convencido e o convertido, irmão? É que o convencido, ele ainda tem prazer no pecado. Você acredita que tem pessoas que estão hoje na igreja, não sei se é aqui, acredito que não, mas em muitas igrejas, que estão pensando no carnaval? Eu muitas vezes fui para a igreja e quando saía, ia para o bloco de carnaval. Tem gente que está um pé na igreja e o outro no mundo. O coração está dividido, irmão. Ele ama a festa da carne. Ele ama os prazeres, a prostituição, a bebedice. Então, se o teu coração ainda está no mundo, irmão, é porque Cristo ainda não está no seu coração. Porque eu não sei você, irmão, mas desde que Cristo entrou no meu coração, eu não tenho mais prazer no mundo. Eu não tenho mais prazer em beber, em me prostituir. Eu não tenho mais prazer na prática deliberada do pecado. Todas as vezes que eu transgrido a lei do Senhor, irmão, eu me sinto incomodado. Eu estou mudando os meus hábitos alimentares. E toda vez que eu como algo, irmão, inadequado, você acredita que eu sinto mal-estar? Eu começo a sentir um mal-estar. Eu digo, rapaz, eu estava tão bem. Aí fui comer isso. Por que eu fui comer isso? Porque quando você muda os hábitos, irmão, até o seu paladar muda. O seu organismo muda. Coisas que eu comia antes, irmão, eu não consigo comer hoje. Antigamente eu ia para um rodízio de pizza, comia, sentia prazer, me deleitava. Um dia desse eu fui para um rodízio. Foi uma negação. Eu digo, eu vim perder dinheiro aqui. Sentei lá, comecei a comer. Eu disse, negócio estranho, rapaz. Comi 3 fatias, já estou satisfeito. Eu ia para o rodízio e eu queria quebrar a pizzaria. Era 26 fatias, irmão. Comi igual um jegue. Mas hoje eu não tenho mais prazer. Porque, irmão, Deus mudou os meus hábitos. Por mais que eu queira, eu queria. Eu disse, nesse dia vai ser o dia do lixo. Eu vou comer tudo. Mas eu não consegui. Foi uma negação, irmão. Foi uma vergonha. Então eu disse, não, já vi que não dá para mim. Não voltei. Então, você precisa entender que não tem lugar para você no mundo. A missionária Natalícia, ela falou nesta noite, que por onde ela passava as pessoas diziam, você está no mundo por quê? Você não tem nem jeito de quem está no mundo. Irmão, você não presta para o mundo. Você entendeu isso, irmão? Você só presta para estar na presença do Senhor. Quando eu vejo um casal, como é o nosso irmão Bruno, a nossa irmã Rosa, constituindo uma família, vivendo uma vida a dois, que é um grande desafio. Irmão, o que é que um casal como esse tem o desejo de estar no meio de um bloco carnavalesco, um beijando o outro, aquela garra... Tem, irmão, um casal que se preze, vai estar no meio de um bloco? Vai, irmão Bruno, seja sincero. Irmão, você vai ter prazer em ver sua esposa beijando outro homem?
se agarrando com outro homem. Irmão, é uma coisa diabólica. Você quer exclusividade, não é verdade? Mas tem homem que coloca um biquíni, coloca uma calcinha, vai pro bloco e a mulher dele se agarrando com os outros homens lá e ela... Tudo normal, porque para o mundo isso é normal, amém, irmão? Mas para você isso não é normal. Isso é uma profanação do altar do Senhor. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Se porventura o seu coração era de pedra até hoje, você tinha prazer no mundo, o mundo lhe seduzia, a partir de hoje seu coração vai ser de carne, vai ser sensível e quebrantado à voz do Senhor. Deus, aonde houver um coração de pedra, eu peço a Ti, ó Pai, quebrante o Senhor nesta noite. Onde houver alguém que o Senhor tenha avisado, que o Senhor tenha advertido, exortado, mas está endurecendo o seu coração, visite-o, ó Pai. Pela Tua infinita misericórdia, ó Pai, cobre com o Teu sangue, purifica-o em Teu altar. Ele está aqui na Tua presença, ó Pai. Então conceda-lhe mais uma oportunidade. Ó Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja. Eu sei que naquele dia o Senhor trouxe juízo sobre o reinado de Belsazar. O rei Dario veio sobre ele e o executou e tomou o reinado das suas mãos. Quantas pessoas estão prestes, ó Pai, a perder os seus bens, a perder a sua família, os privilégios que o Senhor lhe concedeu devido à dureza do seu coração. Mas eu peço a Ti, aonde houver, Pai, um pecador arrependido, aonde houver um coração contrito, quebrantado, ó Pai, diante do Teu altar, tenha misericórdia, restaure nesta noite, em nome de Jesus, amém. Diga assim, o meu coração está quebrantado diante do altar do Senhor, amém? Não espere Ele vir quebrantá-lo. Antes que Ele venha, irmão, diga eu mesmo quebranto o Senhor. Porque se Ele vier, vai haver avarias, haverá danos, haverá consequência, haverá sofrimento. Lembre-se, quando eu era pequeno, quando minha mãe levantava o cipó, eu já começava a gritar e chorar. E dizia, mamãe, não bata não, que nunca mais eu faço. E até hoje eu sou assim. Com Jesus eu sou do mesmo jeito, irmão. Quando Jesus diz, eu vou lhe pegar, eu digo, não venha não, eu já me ajeito logo e... Eu já entendi o recado. Você está entendendo o recado de Deus nessa noite, irmão? Deixe as práticas depravadas, promíscuas para trás. Viva uma nova vida. Viva glorificando o nome de Cristo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor.